Ao dizer não tenhais medo, e Jesus falou hoje 3 vezes, não tenham medo. Jesus não estava negando a possibilidade de sentirmos medo em frente às adversidades, mas estava nos encorajando a confiarmos nele, a exemplo de Jeremias, e a não deixarmos que o medo nos domine. De fato, em Isaías 41:10, Deus diz, repita com o padre: não temas, não temas, eu estou contigo. eu estou contigo. Na Anunciação, o arcanjo São Gabriel diz à Virgem Maria, e diga com o padre: não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo, Maria. O mesmo arcanjo Gabriel, em Mateus 1:20, em sonho, diz para José, diga com o padre: não tenhas medo, José. Não tenhas medo, José. Cristo falava assim aos apóstolos, ou seja, é normal sentir medo. O que não é normal e deplorável é quando o medo te paralisa e te impede de cumprir a grande missão que Deus tem para a tua vida. Seja ela a missão de ser pai ou de ser mãe, a missão de se casar, a missão de entrar para o seminário ou assumir uma vida religiosa, a missão de assumir um grande projeto que Deus está colocando na sua vida, mas você se acovarda. E a mais importante de todas, que é a missão de ser santo e santa e salvar a própria alma. Para isto, o temor de Deus, um dos 7 dons do Espírito Santo, vem em nosso auxílio, para que ordenemos os nossos medos e os nossos temores. Por isso, quando o padre chegou aqui hoje, quando ele falou, oremos, talvez alguns já não se lembram ou não perceberam, o padre pediu, ó Deus, dai-nos a graça de vos temer e amar. Precisamos entender uma coisa, e eu repito, isso aqui é o coração da homilia de hoje. Entendeu isso aqui? Entendeu tudo. Preste atenção. O temor de Deus nos ajuda a ordenar os nossos medos e temores. Precisamos entender que o homem e a mulher não são uma espécie de super-homem ou super-girl. Um verdadeiro homem precisa temer algo. Você escutou bem? O verdadeiro homem, a verdadeira mulher, precisa temer algo ou alguém. E o nosso Senhor nos ensinou a quem devemos temer. Veja aí, versículo 28 do Evangelho. Vamos estudar. Versículo 28 do Evangelho. Achou? Eu vou começar. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Podem continuar. Mas não podem matar a alma. Então do que a gente tem que ter medo? Olha lá. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Então presta atenção. Quando a gente é criança, geralmente nosso grande herói é nosso pai. Ele para nós é invencível, sabe tudo, pode resolver tudo. Não há ninguém no mundo para a criança melhor e maior do que seu pai. E se não é assim entre você e seu filho pequeno e sua filha, então procure melhorar, que você está errado. Mas há um pensamento do apresentador Marcos Mion, que é católico, que tem um filho especial, como muitos de vocês sabem, que pode lançar luz sobre essa realidade, nos fazendo pensar. O Marcos Mion, como católico, escreveu recentemente em suas redes sociais: não só o exercício. O que é o exercício aqui? Exercício físico, que é importante, não é? Mas está na moda não por causa do culto à saúde, mas por causa de um culto ao corpo e à vaidade. A cada 10 pessoas hoje que malham, 9 é por vaidade, 1 é por saúde, né? Não é novidade para ninguém, veja as fotinhas no Instagram. Não só o exercício, mas a demonstração da fé que molda o caráter das pequenas crianças que olham para você, pai, nos exemplos, ansiosas para afirmarem seu próprio caráter e crenças. Olha que bonito isso. Um dia nossos filhos crescem e descobrem que somos apenas
apenas homens. Eu não sei você, mas até os meus 10 anos de idade, meu pai era meu super-herói. Em que sentido? Ele fazia tudo. Se meu pai estava em casa e escutava um barulho, eu não tinha medo, porque eu sabia que ele defenderia a nossa família. Eu achava que meu pai sabia tudo, todas as ciências. Depois dos 10 eu percebi que meu pai não sabia tudo, que ele era tão falível quanto eu, porque era um ser humano. Meu amor por ele não diminuiu, pelo contrário. Mas eu percebi que ele não era o herói que eu achava que ele era. E o Marcos Mion diz assim: descobrem que somos apenas homens, com falhas, medos, e que na verdade não temos todo o conhecimento do mundo e muito menos todas as respostas. E é nessa hora que criar seus filhos sob a palavra de Deus, mostrando que você também se ajoelha perante Ele, vai fazer toda a diferença. Porque todo ser humano, uma hora ou outra, busca resposta para dúvidas maiores, acalento para um sofrimento que só o abraço do pai biológico não faz passar, entendimento para algo que não faz nenhum sentido, falta de perspectiva na vida, e a lista é enorme. E se aquele filho, aquela filha não tiver Deus para buscar essas respostas, o caminho para as drogas, depressão, violência, entre outros, se abre. Esse depoimento de Marcos Mion me fez lembrar um fato acontecido numa escola aqui da região. A professora de uma escola pediu aos seus alunos para fazerem desenhos sobre seus heróis preferidos e que escrevessem o porquê de terem escolhido aqueles heróis específicos. Como vocês podem imaginar, heróis da Marvel não faltaram. Mas um garotinho fez uma homenagem diferente. Numa cartolina ele escreveu Deus e fez um desenho de Deus. E quando a professora lhe perguntou o motivo de ele colocar Deus como seu herói, a resposta do menino foi simplesmente magnífica e memorável. Respondeu o menino: professora, eu nunca vi meu pai se curvar diante de nenhum homem nessa terra, nem mesmo o dia que um bandido entrou em nossa casa. Mas todas as noites, ou quando a gente vai à igreja, eu vejo ele falando de joelhos com alguém. E eu ainda não sei muito bem quem é esse alguém. Eu ainda estou aprendendo. Mas se meu pai se ajoelha diante dele, eu só posso concluir que esse alguém deve ser muito maior, melhor e mais importante e poderoso do que o meu pai e do que todos os heróis que existem. E essa é a segunda lição e puxão de orelha carinhoso para os pais. Atenção, papais. Seus filhos precisam te pegar de surpresa, ajoelhado à beira da cama. E vou dizer mais. Senhores pais, os senhores devem ser um exemplo de masculinidade e virilidade para seus filhos. Inquebrantável, sem temor. Vocês não devem ter medo de nada e de ninguém. Mas seus filhos têm que entender que vocês temem a Deus. E mais, como é bonito quando um menino, uma menina fala assim: meu pai não baixa a cabeça para ninguém, só para Deus. E vou falar mais claro ainda. Senhores papais que têm filhos abaixo de 10 anos, quando entrarem numa paróquia, numa igreja católica, num santuário, vão com seus filhos à capela do Santíssimo e se ajoelhem no sacrário. E os seus filhos vão se ajoelhar desde pequeno, aprendendo com vocês. E se vocês fizerem isso, quando eles crescerem, eles vão entender que eles não devem temer nada e ninguém, que não devem se rebaixar perante ninguém, nenhum problema ou dificuldade, desde que aprendam a se rebaixar diante da grandeza desse poderoso Deus. Porque a verdade
é que não existem grandes homens. Existe um grande Deus que faz grandes obras através daqueles que têm a coragem de se fazerem pequenos. Vamos repetir o conselho de Jesus? Versículo 28, para gravar e frisar. Versículo 28. Eu vou começar novamente. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Continuem. Mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Livro de Provérbios 9:10. Timor domini principium sapientiae. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O medo não é em si, portanto, uma coisa ruim. Mas para terminar essa homilia, do que você anda tendo medo? Pense. A gente tem medo de muita coisa que no fundo não vale a pena, porque é uma total perda de tempo e gasto de energia emocional. Medo de perder o emprego, medo de ficar doente, medo de perder alguém ou que alguém te deixe, medo de morrer, medo de terminar a vida sozinho ou sozinha. Mas a verdade é que só um medo vale a pena. O medo de perder a Deus para sempre e de desagradá-lo. Até porque a consideração e o respeito das pessoas é a coisa mais volátil que existe. As pessoas gritam hosanas para você no domingo de Ramos e crucifica-o na sexta-feira santa. Os homens comem com você a sua mesa e amanhã para eles você sequer existe. Ou como dizia São Luís Maria Grignon de Montfort, Jesus teve muitos amigos em volta da mesa, mas poucos em volta da cruz. Por isso bendito é aquele que confia no Senhor. Aí você entendeu por que a frase é de Jeremias? Que você já falou alguma vez na sua vida? Maldito o homem que confia no outro. Quem que diz? Jeremias. Você entendeu por quê? Bendito, diga comigo, bendito. Bendito É aquele que confia no Senhor. é aquele que confia no Senhor. E agora, a última mensagem. Você descansa no avião sem mesmo conhecer o piloto. Descansa em um cruzeiro sem sequer saber o nome do capitão. Descansa e até dorme de roncar no ônibus sem mesmo conhecer o motorista. Então por que não faz o mesmo com Deus? E descansa nos braços dele, sabendo que ele te ama, mesmo dentro do fundo do poço, e tem o controle total da tua vida e de todas as coisas. Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas.